A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Muito obrigado por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil de Comunicação, a você que é aluno dessa aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do WhatsApp do programa, não é? Que é o 994661010. Fique à vontade, se você quiser enviar uma mensagem, que pode ser de elogio ou de crítica também. Se você quiser enviar uma pergunta, uma dúvida, se você quiser enviar a sua sugestão para nós, saiba que a sua opinião, ela é muito importante para nós. Se você está acompanhando o nosso programa diariamente, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias e de forma mais específica estamos estudando o ministério do profeta Eliseu, ministério esse que foi marcado muito mais por milagres do que mesmo por profecia, né? Nós já estudamos diversos milagres operados por Deus através do profeta Eliseu e eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração como tem falado ao meu coração. Apesar de estarmos estudando, né, histórias conhecidas da Bíblia, mas cada vez que lemos essas histórias, cada vez que relemos o texto bíblico, Deus fala conosco, né? Nos traz novas lições, nos traz novos aprendizados. Eu costumo sempre dizer que nós temos aqui um tríplice objetivo, né? Se você já é cristão, se você já é evangélico, se você já é um servo, uma serva de Deus, o nosso desejo é que você possa ser edificado, que você possa crescer espiritualmente, que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não é cristão, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Saiba que Jesus veio ao mundo dar a sua vida por nós, para nos dar o direito à salvação e à vida eterna. Mas você tem que fazer a sua parte. Jesus já fez a parte dele, já foi à cruz, e você tem que recebê-lo como um Senhor e Salvador da sua vida. Eu espero que através desta programação e com exclusividade através dos instantes finais, o Espírito Santo de Deus convença você do seu pecado, para que você possa reconhecer a necessidade de um Salvador e possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. E se você já foi crente, se você por alguma razão já serviu a Deus e parou na caminhada, quer seja por causa de uma frustração, de uma decepção, de uma tentação, seja lá qual for o motivo, o nosso desejo é que você possa voltar-se para Jesus e fazer como o filho pródigo, retornar à casa paterna. E hoje nós vamos estudar outro milagre operado por Deus através do profeta Eliseu, uma história bem conhecida. Abre a tela, por gentileza. O tema da nossa aula hoje é Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. É uma história muito breve, muito curta, são apenas 7 versículos, que encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7, uma história belíssima, maravilhosa, que eu tenho certeza que há muitas lições que nós podemos extrair para as nossas vidas. Pode passar a tela, por gentileza? Na introdução da nossa aula, nós vamos dizer assim, que o ministério do profeta Eliseu foi marcado por muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas, né? E um dos milagres mais conhecidos, operados por Deus através do profeta Eliseu, foi a ocasião em que o ferro de um machado flutuou, não é? Conforme nós podemos ler no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Porém, devemos lembrar que este milagre ocorrido no passado foi registrado nas páginas da Bíblia, porque ele nos traz ricas lições e grandes ensinos para as nossas vidas. Então vamos ler esses 7 versículos, traz a tela, e vamos extrair lições para as nossas vidas. Eu não tenho dúvida disso que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa noite. Vamos lá? Pode passar o texto? Capítulo 6, versículos 1 a 3 diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Primeiro, eu gostaria de lembrar, não é? Sobre essas escolas dos profetas. Havia
as escolas dos profetas em Gilgal, em Betel, em Jericó. Eu já disse aqui que aqueles filhos dos profetas não eram filhos biológicos, eram filhos espirituais que estavam ali naquelas escolas dos profetas para receber o ensino da palavra de Deus e para aprender com as experiências dos profetas de Deus, né? Aqueles homens com certeza compartilhavam com eles das suas experiências, dos seus ensinos com aqueles jovens, e aqueles jovens se reuniam com aquele desejo de aprender mais da Bíblia, das Escrituras, da palavra de Deus, de aprender mais com os homens de Deus. E eu já posso extrair uma grande lição, não é que esses jovens estavam ali não só para aprender as Escrituras, mas para aprender com os homens de Deus, com aqueles profetas, com aqueles homens experientes. E eu posso dizer que isso é uma virtude da vida cristã, quando um servo de Deus, uma serva de Deus tem esse desejo no coração de conhecer melhor as Escrituras, de se aproximar dos homens e mulheres de Deus, para que eles possam compartilhar das suas experiências. E aqueles jovens estavam ali com o profeta Eliseu, aprendendo com aquele grande homem de Deus. E o que aconteceu? O número de jovens cresceu. Abre a tela, por gentileza. Veja o que o texto diz. E eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Ou seja, os jovens perceberam que aumentou o número de alunos, que o lugar ficou estreito. O que dá-nos a entender é que começaram a chegar mais jovens, mais pessoas interessadas. Vamos dizer assim, num sentido bem popular, mais alunos se inscrevendo naquelas escolas de profetas, mais pessoas sedentas pela palavra de Deus. E aí é outra virtude da vida cristã, a sede, o desejo de aprender a palavra de Deus. Deixa eu falar um pouco do que eu vivenciei nesses 30 anos que eu estou servindo a Jesus. Permita-me comparar essa experiência com você. Há cerca de 20, 30 anos atrás, muitos dos jovens que serviram a Deus não tinham essa oportunidade que muitos jovens têm hoje, de estar na faculdade, de estar no mercado de trabalho. Não havia tantas faculdades na época, e eu posso dizer que aqueles jovens de 2, 3 décadas atrás, eles eram mais fervorosos, eles eram mais espirituais, eles estavam mais na igreja, eles estavam mais no círculo de oração. Porém, no sentido profissional, eles eram mais limitados. No sentido secular, de educação, eles não tinham tantas oportunidades como os jovens hoje. Hoje a história mudou. Hoje você vai em qualquer congregação, você percebe que os jovens estão estudando, que os jovens estão nas faculdades, que os jovens estão no mercado de trabalho. Mas eu digo com tristeza no coração, é que muitos jovens só estão se preparando para o mercado de trabalho, para a faculdade, só estão se preparando no sentido secular, estão estudando muita física, química, biologia, matemática, e estão deixando de estudar a Bíblia. E eu não estou com isso, o meu jovem, dizendo que você deve de estudar. Não é isso que eu estou ensinando. Eu não estou dizendo que você deve deixar de estudar, não. Estude física, química, biologia, matemática, língua portuguesa, faça Enem, faça vestibular, faça cursinho, estude, se prepare para o mercado de trabalho. Agora, pelo amor de Deus, por favor, não deixe de estudar a Bíblia. Não deixe de estudar as Escrituras. Não deixe de se aprofundar no conhecimento bíblico. Não deixe de ir à escola bíblica dominical. Sabe por quê? Porque quando você chegar na faculdade, você vai se deparar com professores ateus, materialistas. A sua fé será questionada. Guarde o que eu estou dizendo. Você vai ser colocado no canto da parede. E se você não tiver base bíblica, se você não tiver uma fé alicerçada na Bíblia, sua fé será abalada. Como muitos jovens hoje que chega na faculdade, a igreja já começa a ficar pequena para ele. Ele já começa a se sentir muito grande.
Ele já começa a se sentir agora muito intelectual. E tem até aqueles que têm vergonha de dizer que é cristão. Tem até aqueles que têm vergonha de dizer que é crente. Então, jovem, guarde este conselho. Se prepare para o mercado de trabalho. A concorrência, a competitividade é grande. Então, estude, queime as pestanas, mas não deixe de ler as Escrituras. Não deixe de orar a Deus. Não deixe de cuidar da sua vida espiritual. Cresça espiritualmente e cresça intelectualmente. Volta o texto. Então, aumentou o número de jovens, o lugar ficou estreito. E aí, o que é que acontece? Aquele que está à frente do trabalho se alegra, não é? Você, por exemplo, que é um professor, traz a tela, do discipulado, você que é professor da escola dominical, você que é um obreiro na igreja, você se alegra quando o trabalho está crescendo, né? Está aumentando o número. Qual é o professor da escola dominical que não se alegra quando vê que a sua classe está florida, crescendo, florescendo, frutificando? Todos se alegram, não é assim? Mas o que acontece? O lugar ficou estreito. Muita gente com interesse de ouvir, de aprender a palavra de Deus, não é? E o que acontece? Alguém trouxe a solução. Alguém se prontifica para fazer alguma coisa para resolver. Abre a tela, por favor. Aí o jovem diz assim, os filhos dos profetas disseram assim: vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. Olha que coisa interessante. Eles viram um problema, o lugar está estreito, mas detalhes, já trouxeram a solução. Vamos até o Jordão, vamos fazer um lugar mais amplo, mas acima de tudo, eles queriam ajudar, eles queriam colaborar, eles queriam ser úteis, eles queriam fazer alguma coisa. Em vez de ficar reclamando, criticando, que o lugar é pequeno, que o lugar é apertado, que aqui o lugar é incomum, é inconveniente, não é um lugar ideal, adequado para nós, eles se prontificaram. Traz a tela, por favor. Vamos, pois, até o Jordão. Olha, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Vamos trabalhar, vamos colocar a mão no arado, vamos fazer ali um lugar para habitar ali. Ou seja, eles estavam interessados, traz a tela, em ajudar. E isso é uma atitude nobre. Alguém que viu o problema, traz a solução e se prontifica para ajudar. Porque para reclamar já tem muita gente. Para criticar já tem muita gente. Para botar defeito já tem muita gente. Deus está à procura de pessoas que querem ajudar. Que quando vê um problema na igreja, no templo, se prontifica para ajudar. E aqueles jovens, ao perceber que o lugar estava estreito, o que foi que eles fizeram? Vamos pegar uma viga, vamos até o Jordão, vamos fazer um lugar mais amplo para nós habitarmos. O desejo no coração de servir, de ajudar, de ser útil. Mas detalhes, eles foram ao profeta, eles foram ao homem de Deus. Eles não fizeram nada por conta própria. Eles não fizeram nada sem pedir autorização. Eles foram ao seu líder. Eles não ficaram falando de Eliseu. Eles não ficaram criticando Eliseu. Eles foram à pessoa certa, mostraram a solução, se prontificaram para fazer e pediram orientação. Vamos. Veja quantas virtudes eu aprendo com esses jovens. E é interessante que eles receberam autorização. Abre a tela mais uma vez. Aí disse um, né? Eliseu disse assim, ide. Como que diz assim? Podem ir. Mas um deles disse assim, serve-te de ires com os teus servos. Como que diz assim? Meu senhor, traz a tela. É como se eles dissessem assim, meu senhor Eliseu, nós não queremos só autorização. Nós queremos a tua presença. Nós queremos que tu estejas conosco. Nós queremos ir, cortar a viga, fazer um lugar melhor, mais amplo, mas a gente quer que o Senhor vá conosco. Traz a tela mais uma vez.
O profeta Eliseu disse assim: ide, como que diz assim, podem ir, pode cortar a viga, pode fazer um lugar mais amplo. Aí um deles disse assim: serve-te de ires com os teus servos. Ele disse: eu irei. Passa a tela. Aí o que acontece? Pode passar na tela, por favor. E foi com eles, né? O profeta Eliseu vai com eles até o Jordão, onde eles vão cortar a viga. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Vamos cortar madeira aqui, vamos fazer uma casa mais ampla para nós. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Bem, primeiro eu quero dizer que nos tempos bíblicos não tinha essa facilidade de hoje, né? Que hoje qualquer pessoa pode comprar um machado. Hoje existem muitos armazéns. Hoje qualquer pessoa pode ir lá numa casa que vende instrumentos agrícolas e comprar lá. Enfim, hoje é muito fácil alguém comprar um machado. Mas nos tempos bíblicos a dificuldade era grande. Faltava recurso, faltava dinheiro, não tinha armazém, não era em qualquer lugar que poderia comprar. Então alguém foi e pediu emprestado. O desejo de trabalhar era tão grande, de ser útil, de fazer a obra, de trabalhar em benefício daquele grupo, que ele foi lá e pediu emprestado. Poderia fazer o quê? Cruzar os braços. Poderia fazer o quê? Se acomodar. Poderia dizer assim: eu não vou porque eu não tenho machado. Poderia arrumar desculpa, inventar desculpa, mas o que foi que ele fez? Pediu emprestado. E o que é que eu aprendo? Eu aprendo que os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vocação, o nosso chamado, ele é como que um machado emprestado. Você que canta, que tem uma voz maravilhosa, que quando você louva a Deus, você percebe que a igreja se alegra, não esqueça que o machado é emprestado. Você que prega e vê que quando você prega as almas se convertem, não esqueça, o machado é emprestado. Você que ensina a palavra de Deus, quer seja na escola dominical, quer seja no púlpito da igreja, quer seja no seminário, e você percebe que às vezes os alunos ficam assim admirados com a sua sabedoria, não esqueça, o machado é emprestado. Você que é usado por Deus no dom de profecia, não esqueça, o machado é emprestado. Você que é usado por Deus para expulsar demônios, para curar enfermos, não esqueça, o machado é emprestado. E não devemos nos gloriar pelo que nós fazemos para o reino de Deus. Quem canta, não se glorie disso. Quem prega, não se glorie disso. Quem profetiza, não se glorie. Sabe por quê? Sabe por que nós não devemos nos gloriar? Porque o machado é emprestado. Porque quando eu tenho um objeto que é meu, eu uso quando eu quero, como eu quero, da forma que eu quero. Não é assim? Simples assim. Essa Bíblia aqui é minha. Então eu uso ela do jeito que eu quiser. Eu pinto, eu risco, eu levo para a igreja, eu levo para o meu setor de trabalho, é minha. Quando eu estou lendo e vejo algo interessante, eu passo aqui um marca-texto. Às vezes eu faço nas páginas da Bíblia algumas anotações, sabe, porque a Bíblia é minha. Mas se alguém me empresta uma Bíblia, eu não posso fazer com ela o que eu faço com a minha, porque aquela Bíblia é emprestada. Eu não vou usar a hora que eu quero. Eu não vou levar aquela Bíblia emprestada para onde eu quiser. Eu não vou riscar, não vou pintar. Eu não vou danificar. Por quê? Porque ela é emprestada. Então, dom, talento, vocação, são coisas emprestadas de Deus. No dia que eu me gloriar, no dia que eu achar que eu sou melhor do que alguém, no dia que eu achar que eu sou insubstituível, no dia que eu pensar que o machado, que o talento é meu, Deus me tira de cena e coloca outro, detalhe, melhor do que eu. Nem igual ele vai colocar alguém que faça melhor do que eu. Eu tenho que reconhecer isso.
que os dons, os talentos, a vocação, o chamado, o ministério, o trabalho, o serviço que Deus colocou na nossa mão é como aquele machado, é simplesmente emprestado. Quer uma prova disso? Eu vou dar uma prova agora mesmo. Você que foi batizado com o Espírito Santo, que fala em línguas estranhas, eu vou lhe perguntar a você, você fala a língua a hora que você quer? Não, né? Não. Você que é usado por Deus em profecia, você profetiza a hora que quer? Não. Você que é usado no dom de cura, que cura os enfermos, você cura quando quer? Não. Simples assim. A gente que prega e ensina sabe disso. Você faz a sua parte, você lê a Bíblia, prepara seu esboço, ora, se consagra e vai pregar. No dia que Deus resolve não lhe usar, você vai para lá, vem para cá e sabe aquela coisa sem graça. Você já teve essa experiência, né? Por quê? Porque o machado é emprestado. Tem dia que você nem orou tanto, tem dia que você nem se consagrou tanto, tem dia que você nem estudou tanto, tem dia que você está tão pela graça. Meu Deus, eu não queria pregar hoje, eu queria que Deus mandasse outro pregador, aí naquele dia o céu se abre, Deus te usa, o culto é uma bênção. Não é assim que acontece? E por quê? Porque o machado é emprestado. Então ninguém deve se gloriar, tocar trombeta, se achar que é um homem de Deus, uma mulher. Tem pessoas até que vivem ameaçando as pessoas. Olha, não toque em mim não, que eu sou vaso, eu sou profeta. Quem, meu amado, minha amada irmã, você é simplesmente um servo de Deus que pela misericórdia ele lhe emprestou o machado. Agora você não esqueça que o machado é emprestado e quando ele quiser ele toma. Não se glorie quando for usado por Deus. Atribua a honra e a glória para Jesus. Não pense que você é alguma coisa. Porque quando Elias pensou que só tinha ele, Deus disse: Elias, ainda tem 7.000, Elias. Elias dizendo assim: porque só ficou eu, Senhor. Elias, ainda tem 7.000. Quando Saul desobedeceu a Deus, Deus rejeitou Saul e colocou lá alguém melhor do que ele. Quando Eli não repreendeu seus filhos Ofni e Finéias, por causa dos seus escândalos, por causa dos seus pecados, Deus tirou Eli e colocou alguém melhor do que ele. Deus trabalha assim. Então nós devemos entender, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, quando nós estamos servindo o reino de Deus, que eu estou fazendo porque Deus me emprestou o machado, mas o machado não é meu, simplesmente ele é emprestado. Então o que aconteceu? O machado caiu dentro d'água. Passa o texto, por favor. Aí o homem de Deus perguntou assim: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez nadar o ferro. Ou seja, traz a tela. E eu quero me referir agora às pessoas que deixaram de ser usadas por Deus, que deixou que o machado escapulisse da sua mão. Faça de conta que o machado é um dom, um talento, e eu estou me referindo a pessoas que eram uma bênção, a pessoas que eram usadas por Deus. Me dirijo com muito respeito aos servos de Deus, às servas de Deus, mas tem muitos cristãos hoje vivendo do passado, como peça de um museu. Tem que dizer assim: eu era uma bênção. Porque quando eu cantava, quando eu pregava, Deus me usava, eu cantava cânticos espirituais, eu profetizava, eu pregava, as almas se convertiam. Aí eu pergunto: o que foi que houve? Simples, o machado caiu dentro d'água. De alguma forma escapuliu da sua mão. E o que é que Deus quer de você, de nós? Procure saber onde foi que o machado caiu. Procure saber o motivo pelo qual Deus deixou de lhe usar. Procure saber o motivo. Deus não quer que eu viva do passado. Deus não quer que eu viva das experiências passadas. É claro que as experiências passadas, elas são importantes. São, sim, são importantes. E eu vou dar um exemplo bíblico.
Quando Saul disse que Davi não tinha condição de lutar com Golias, Davi disse assim: teu servo estava apacentando as ovelhas e veio um leão, matei o leão. Veio o urso, matei o urso. É importante ou não é? É importante a experiência. Mas a experiência só é importante diante de desafios maiores. Porque Davi vai dizer: da mesma forma que eu matei o leão e o urso, eu vou matar esse incircunciso filisteu. Mas tem pessoas que estão acomodadas. Já foram usadas por Deus no cântico, na pregação, no ensino, já expulsaram demônios, já curaram enfermos. Deixou de ser usada, o machado caiu e ele está o quê? Acomodado. E quando Deus usa o profeta Eliseu para buscar aquele machado, Deus poderia fazer de outra forma, sim ou não? Sim. Dar recurso para aquele jovem comprar um machado, devolver ao dono. Deus poderia usar alguém que tinha 2 machados, dar um para ele devolver. Mas Deus achou por bem fazer o quê? Devolver a ferramenta. E o que é que Deus quer fazer? Deus quer devolver a ferramenta, devolver o machado. E essa é a minha oração hoje. Que esta seja a sua oração. Que antes de você dormir, você possa orar: Senhor, você faça uma análise da sua vida. Com muito respeito eu digo isso. Com muito temor e tremor, mas permita-me lhe dar esse conselho, se você está vivenciando essa experiência. Que essa seja a sua oração hoje, antes de dormir. Ore a Deus, busque a Deus. Você que já foi batizado com o Espírito Santo, que já falou em línguas estranhas e nunca mais falou em línguas, o que foi que houve? Por que foi que você nunca mais falou em línguas? Você que Deus usava em cânticos espirituais, o que foi que houve? Que você já não canta mais os cânticos espirituais. Você que profetizava, nunca mais Deus lhe usou em profecia. Você que cantava, pregava, ensinava. Você que impunha as mãos sobre os enfermos, eles eram curados. Você que orava e, na autoridade do nome de Jesus, expulsava demônios, nunca mais foi usado por Deus. Deus me usa hoje para te dizer: eu quero que você me diga onde caiu o machado, que eu quero lhe devolver. Que essa seja a sua oração hoje. Não viva do passado, não viva só de experiências passadas, mas diga: Senhor, eu quero ser usado como fui no passado. Volta o texto mais uma vez. O que foi que aconteceu? O homem perguntou assim: onde caiu? E mostrando ele o lugar, ele cortou um pau e lançou ali. Lançou, e quando ele lançou, Deus fez um milagre, Deus devolveu, Deus fez nadar o ferro. E ele disse: levanta-o. Olha aí a responsabilidade daquele que perdeu o machado. Primeiro, dizer onde caiu. E quando Deus faz um milagre que traz à tona o machado, ele levanta, ele estende a sua mão, ele pega o machado. E eu quero concluir hoje o programa trazendo 3 conselhos para 3 grupos de pessoas distintas. Primeiro conselho que eu quero falar aqui é para um servo de Deus, uma serva de Deus, que às vezes se sente inútil, que ainda não está trabalhando em prol do reino de Deus, que não está fazendo absolutamente nada para o reino de Deus. Eu digo com muita convicção: tem crentes hoje infrutíferos, tem árvores estéreis na casa de Deus, tem pessoa que não faz absolutamente nada. Ele não é dizimista, não canta no coral, não canta em nenhum grupo da igreja, não prega, não ensina, não ora, nada, absolutamente nada. Sabe qual é o meu conselho para você? Peça a Deus ferramenta emprestada. Quer seja na área da música, do louvor, quer seja na área da pregação do evangelho, quer seja na área do ensino, quer seja na área da pregação da palavra de Deus, da intercessão, onde Deus queira lhe usar. Se prontifique, se coloque à disposição de Deus. Como diz o hino 93 da harpa cristã: há trabalho pronto para ti, cristão. E em outra estrofe diz assim: para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou.
Seja útil na casa de Deus. Faça alguma coisa em prol do reino de Deus, em prol do evangelho, para que você possa, no final da sua vida, dizer assim: eu combati o bom combate. Por que é que Paulo disse que combateu o bom combate? Porque ele fez a obra de Deus, ele trabalhou. E olha que coisa maravilhosa. Se ser crente é uma bênção ainda maior. Além de ser crente, sabe, você ser útil na casa de Deus. Ser usado em alguma área, algum trabalho, algum serviço que você possa fazer. Se você ainda não descobriu seu dom, seu talento, sua vocação, seu chamado, ore a Deus. Peça a Deus que lhe direcione, que Ele lhe mostre qual foi ou quais foram os dons, os talentos que Deus lhe deu. Se você está com sua Bíblia, abra aí, por favor, Romanos, capítulo de número 8. Não, capítulo de número 12, melhor. Romanos, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 4, veja o que Paulo vai dizer. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e eu vou até acrescentar aqui, no nosso corpo existem membros visíveis e invisíveis, membros externos e membros internos, mas todos eles têm uma função. Nenhum membro, nenhum órgão do nosso corpo está aqui por obra do acaso. Às vezes nós nem sabemos que eles existem, às vezes nós nem sabemos os nomes deles, mas eles estão lá dentro fazendo uma função importantíssima para a saúde do corpo. Assim somos nós. Existem membros que estão em evidência, todo mundo vê, todo mundo percebe o trabalho dele. Existem outros que estão no anonimato, mas o importante é ser útil, é trabalhar, é fazer parte desse corpo de Cristo. Aí Paulo diz: assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Não, Deus se utiliza de cada um de nós de forma diferente, em áreas diferentes. Paulo diz assim: nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Paulo diz que de modo que, tendo diferentes dons, os dons são diferentes. Aí ele enumera aqui alguns, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então, o meu primeiro conselho hoje é: se você é crente, você é um servo ou uma serva de Deus, e se sente inútil, você percebe que não está fazendo nada em prol do reino de Deus, ore, peça a Deus que lhe guie, lhe direcione, lhe oriente, lhe mostre qual é o seu dom, o seu talento, a sua vocação. Seja útil na casa de Deus, faça alguma coisa em prol do evangelho, faça alguma coisa em prol do reino de Deus. Se você não tem ferramenta para trabalhar, peça emprestada, faça como aquele jovem, mas não cruze os braços. Não fique só olhando as pessoas fazerem, não fique só olhando as pessoas, os demais crentes saírem na campanha evangelizadora, e outros ensinando da escola dominical, e outros cantando no coral, no conjunto. Não faça a sua parte, se envolva com o trabalho de Deus, seja útil no reino de Deus. O meu segundo conselho é para você que já está sendo usado por Deus, que já está trabalhando na obra, quer seja no ministério, não é você que é um vaso nas mãos de Deus, você que está ocupado, não esqueça disso. Você que já está trabalhando, você que já está ocupado no reino, na seara, na obra de Deus, seja lá qual for a área, não esqueça disso. O machado é emprestado. Cuide, zele dele. Zele por ele, pelo machado, pelo dom, o talento, a vocação, o chamado que Deus lhe deu. Quando Deus lhe usar para curar enfermos, quando você for usado para expulsar demônios, quando você for usado para pregar o evangelho e os pecadores se converterem, os desviados se voltarem, quando você for usado para promover o crescimento, a edificação da igreja, através do ensino das Escrituras, nunca pense que você é alguma coisa.
Nunca pense que você é grande. Nunca pense que você é insubstituível. Diga como João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Reconheça que o machado é emprestado. Porque no dia que nós achamos que o machado é nosso, no dia que nós pensamos que nós somos alguém ou somos alguma coisa, Deus toma um machado e deixa a gente de mãos vazias. Então, se você está ocupado, trabalhando, zele pelo dom, pela vocação, pelo talento que Deus lhe entregou. Meu terceiro conselho é para você que já foi um vaso nas mãos de Deus. Falei para aquele grupo que não está trabalhando. Falei para um grupo que já está ocupado. E agora eu quero falar para aquele grupo que reconhece que foi outrora um vaso nas mãos de Deus. Já foi usado por Deus, né? Já foi usado em profecia, já foi usado nos dons espirituais. Quem sabe já falou em outras línguas, já profetizou, já foi usado em cânticos espirituais. Talvez já foi usado para curar enfermos, para expulsar demônios. Já foi usado para pregar a palavra de Deus, foi usado para ensinar. E você percebe que você já não é mais o mesmo. Percebe que o machado, de alguma forma, escapou da sua mão. Você trabalhando em dado momento da sua vida, talvez até num descuido, talvez uma preocupação com o mundo, a sociedade, talvez uma tentação, talvez uma perseguição, talvez uma palavra dura que você recebeu, eu não sei a forma, o modo, o meio, a maneira que você perdeu esse machado, não sei, mas você e Deus sabe. O meu conselho para você é esse: ore, peça a Deus a sua ferramenta de volta. Aquele jovem cujo machado caiu dentro d'água poderia cruzar os braços, sentar-se embaixo de uma árvore e dizer assim: eu não vou mais trabalhar. E quando alguém perguntasse, quando alguém dissesse assim: por que estás ocioso? Por que não estás trabalhando? Aí ele dizia assim: porque o machado caiu dentro d'água. Mas o que foi que ele fez? Ele foi procurar um homem de Deus. Ele foi dizer onde o machado havia caído. E Deus é o mais interessado em restaurar machados, restaurar talentos, em dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Não acredite na mentira de Satanás, que fica lançando seta na sua mente, dizendo assim: nem adianta você pedir mais, nem adianta você orar mais, você não será mais usado por Deus. Isso é mentira de Satanás. Porque quando Pedro disse assim: eu vou pescar, está lembrado disso? Porque Pedro 3 vezes negou que estava com Jesus, que conhecia Jesus. Pedro chegou a mentir, dizendo que nem conhecia Jesus. Sabe o que foi que ele fez? Depois que Jesus foi crucificado, morto, ele disse assim: eu vou pescar. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou esquecer essa história de apóstolo. Eu vou esquecer essa história de pescar homens para Deus. Eu vou voltar a pescar peixe. Foi o que aconteceu? Quando Jesus ressuscitou, capítulo 16, versículo 7 de Marcos, o anjo disse assim: ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele vai diante de vós para a Galileia, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Já percebeu isso? Que o anjo poderia só dizer assim: diga aos discípulos que ele vai adiante de vós para a Galileia, mas o anjo disse: dizei aos discípulos e a Pedro. E por quê? E a Pedro? Porque se não dissesse e a Pedro, Pedro não iria. Aí quando Pedro está lá nas margens do mar da Galileia, lançando as suas redes, pescando naquele lago de Genezaré, conhecido como Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia, quem aparece? Jesus. Filho, tendes alguma coisa de comer? Não, nós não pegamos nada, Senhor.
Aí Jesus manda que lance as redes do lado direito do barco. Olha, nós não apanhamos nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar. E o barco veio cheio de peixes. E quando Pedro vem na beira da praia, Jesus pergunta a ele se ele o amava. E Jesus diz assim: apacenta os cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: Pedro, eu vou devolver o machado que você perdeu. Assim como Deus utilizou-se do profeta Eliseu para trazer à tona um machado que estava dentro d'água, lá nas profundezas do Rio Jordão, Deus deseja restaurar machados, dons, para que você possa ser usado para a glória de Deus.